Olá, meu nome é Edson Alves, sou professor de História, você está aqui no meu canal, no programa Que História é Essa? E hoje a gente vai começar com alguns questionamentos, né? Algumas perguntas para você. Você sabe que idade a gente está, no sentido histórico? Não? Idade contemporânea. E você sabe por que a gente está na idade contemporânea? Ou melhor, qual o evento que vai ser associado diretamente ao início da idade contemporânea? Revolução Francesa. Você sabe qual foi a ideologia, qual foi a filosofia que influenciou a Revolução Francesa? Não? Foi o Iluminismo. Então, se hoje nós estamos na idade contemporânea, isso se deve exatamente a um movimento filosófico chamado Iluminismo. Mas por que o Iluminismo ele foi tão importante? E por que o Iluminismo ele dá início, ou contribui para o início da idade contemporânea? Por causa de dois conceitos básicos, que são os conceitos que organizam a idade ou a sociedade contemporânea. Os princípios de liberdade e os princípios de igualdade. Está lembrando agora, né? Aquele lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. A maioria das pessoas que já estudou a Revolução Francesa lembram muito desse lema. Só que às vezes a gente não sabe de onde vem esse lema. O lema da Revolução Francesa vem exatamente do Iluminismo. Então a aula de hoje é uma aula sobre Iluminismo. Tá, mas o que foi o Iluminismo mesmo? Foi um movimento filosófico. De que período? Do século XVIII. Então, no século XVIII, intelectuais da Europa começam a discutir assim, que mundo é esse? É um mundo organizado em torno das ideias e valores religiosos. E quem predomina nesse mundo, além da Igreja Católica? A nobreza, com privilégios, com leis próprias, com todo o status que era garantido para quem era da nobreza. E o restante? Não tinha direito a nada. Por isso que esses princípios de liberdade, principalmente de igualdade, vão ser muito caros para a galera que defende o movimento iluminista ou que faz parte desse movimento. Então, assim, o iluminismo enquanto movimento político, filosófico, científico, tentava destruir aquela estrutura organizada entre a Idade Média e a Idade Moderna e construir uma nova sociedade, baseada no quê? Na ciência, na razão, no estudo, no saber. Então, muito do que hoje faz parte da Idade Contemporânea, na sua estrutura filosófica, política, ideológica, vem lá do século XVIII e vem do Iluminismo. Então, vamos pegar hoje alguns aspectos básicos desse movimento e dessa filosofia. Primeiro, por que Iluminismo? Aí tu vai pensar assim, Iluminismo porque vem de iluminar. Tá correto, vem de iluminar. E o que é iluminar? Iluminar é pôr luz, E aí na simbologia, essa luz, na visão desses intelectuais, seria o saber, seria o conhecimento. Os iluministas eles têm uma visão muito positivista da sociedade, muito positiva e até às vezes de certa maneira romântica. Eles entendiam que o conhecimento iria iluminar as pessoas e levá-las a um lugar melhor. A gente sabe que nem sempre o conhecimento, o desenvolvimento tecnológico faz isso pela sociedade. É só você lembrar da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra, entre outras coisas. Mas vamos voltar um pouco no Iluminismo. Então, intelectuais entendem que o conhecimento é a chave, é o caminho para o desenvolvimento e para o progresso. E principalmente para organizar uma sociedade mais justa. Os iluministas então lutavam contra o antigo regime, eram contra o absolutismo. Lutavam contra a sociedade estamental, aquela sociedade toda hierarquizada e sem mobilidade social. Lembra que tu já ouviu falar disso? Sociedade estamental? A sociedade estamental ela se organiza a partir da Idade Média, estabelecendo que o camponês é camponês e nunca vai ser nobre ou chegar a uma ascensão social. O nobre e a igreja predominam. Então, o iluminismo ele começa a pregar que todos os homens nascem livres e são iguais perante a lei. E nada além do teu talento ou das tuas capacidades e virtudes pode impedir você de ascender socialmente. Bom, vai fazer parte do movimento iluminista intelectuais como John Locke, ele é muito visitado em questões de prova. John Locke é um filósofo inglês do século XVII que vai defender que cada homem, cada indivíduo, nasce com direitos naturais. Todos nós, então, nasceríamos com direito à liberdade, à felicidade, direito à propriedade, à vida e à segurança. Na concepção de Locke,
esses direitos básicos deveriam ser garantidos pelo Estado. Então o Estado não poderia ter mais uma concepção absolutista, monarquista, fechada e assim associada apenas aos privilégios da nobreza ou de indivíduos ligados ao clero. Então John Locke defende os direitos naturais. Um outro filósofo que se destaca nesse campo do iluminismo é um barão chamado Barão de Montesquieu. As teses de Montesquieu elas são muito percebidas na organização dos Estados democráticos hoje. Você sabe que o Estado brasileiro ele é dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. De repente, o que você não sabe é que eles são separados entre si, autônomos entre si. E essa é uma visão de de Montesquieu para a organização do Estado, para que não haja abuso de autoridade e que os poderes autônomos entre si, eles fiscalizem uns em relação aos outros e evite os abusos de autoridade. Então, para Montesquieu, simplificando, é assim o funcionamento. Quem executa as leis não pode ser o mesmo que cria as leis e automaticamente não pode ser o mesmo que julga. Por isso que cada poder tem um chefe. No caso do governo federal, você tem a Dilma como chefe do Poder Executivo, ou você vai ter na Câmara dos Deputados o Eduardo Cunha como chefe do Legislativo, presidente da Câmara, ou os juízes no Supremo Tribunal. Cada poder, então, tem a sua liderança, o seu chefe ali. E a ideia dele nesse sentido é que não haja realmente abuso de autoridade. Por outro lado, um outro filósofo chamado Voltaire já vai ser o cara que vai ser caracterizado pela defesa da liberdade de expressão. Existe uma frase do Voltaire, por exemplo, também filósofo francês, que diz assim mais ou menos: posso não concordar com nenhuma das palavras que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Hoje é algo banal, quando você pensa nas redes sociais, Twitter, Facebook, as pessoas postando o que pensam, o que acham, dando sua opinião, porque a gente vive numa sociedade onde há a liberdade de expressão. Algumas pessoas até abusam um pouco dessa liberdade, mas isso não vem ao caso. A questão é que no século XVIII não há essa liberdade de expressão, porque você não pode falar mal do Estado, você não pode criticar o rei, você não pode falar contra a Igreja Católica. As pessoas que ousavam se opor ao poder estabelecido geralmente eram perseguidas, presas, torturadas, executadas. Então, para a época, essa frase do Voltaire ela tem um efeito devastador, porque o cara simplesmente está falando assim: o Estado tem que me garantir o direito à liberdade de expressão. Todo mundo pode se manifestar seu pensamento, todo mundo pode escolher ter ou não religião. Então, o Voltaire, enquanto filósofo iluminista, ele vai defender a liberdade de expressão e, como Montesquieu, ele vai defender a monarquia parlamentar. Mas o que é uma monarquia parlamentar? Uma monarquia onde há uma Constituição que limita a autoridade do rei, o absolutismo acaba, e o parlamento passa também a decidir politicamente. Um parlamento formado por representantes da sociedade. No nosso caso hoje, por exemplo, deputados e senadores. E tem um outro filósofo que é muito importante para o pensamento iluminista, um cara chamado Jean-Jacques Rousseau, tido pelos livros, pelos autores, como o mais radical filósofo do iluminismo. Mas por quê? Porque além de defender igualdade perante a lei, ele também defendia igualdade social. Ele era contra a propriedade privada. Só para vocês terem uma noção, o Rousseau vai escrever um livro chamado A Origem da Desigualdade entre os Homens. E na concepção dele, a origem da desigualdade social vem exatamente da propriedade privada, da existência da propriedade privada, onde um determinado indivíduo é dono de um campo, de uma fazenda, e os demais são trabalhadores explorados, ou onde um indivíduo é dono de uma manufatura, e o restante é operário, trabalhando num salário muito baixo. Então, na concepção de Rousseau, não deveria existir a propriedade privada. Ele ainda chega a mencionar isso num texto, que a infelicidade humana surge exatamente quando o primeiro homem cercou o primeiro pedaço de terra e falou que isso era dele, que aquela terra era dele, e os demais aceitaram. Então, nessa frase, nessa fala dele, ele está te pontuando onde começa a desigualdade social. Claro, o iluminismo também vai beber da ciência, aí você vai ter que pensar em René Descartes, você vai ter que pensar em Isaac Newton, o fortalecimento, por um lado, do pensamento cartesiano, por outro lado, assim, a física despontando. Isaac Newton é considerado o pai da física moderna. Outro barato dos iluministas nesse sentido
era sempre provar tudo aquilo que eles afirmavam. Não adiantava só falar, né, impor uma coisa. Você tinha que falar e, principalmente através do método científico, comprovar essa tua tese e transformar ela em lei. Então, assim, os iluministas, nesse sentido, eles são revolucionários, porque o pensamento era muito baseado em princípios religiosos, sem a necessidade de uma comprovação. Então, o que os iluministas fazem nesse sentido é enaltecer a ciência como também uma fonte de conhecimento, principalmente de resposta para tudo. Se durante a Idade Média e a época moderna prevaleceu um pensamento religioso que respondia a tudo que nos cercava, já entre o século XVII e o século XVIII, isso tende a mudar um pouco, onde a razão, através da matemática, da física, da biologia, né, das ciências naturais no geral, passam a fazer o homem entender o mundo, se entender e entender tudo que o cerca. Bom, do ponto de vista econômico, o iluminismo ele vai estar muito associado ao pensamento do liberalismo. Lembra de Fisiocratas? Já ouviu falar de Adam Smith? Né? Os fisiocratas pertenceram a uma corrente econômica francesa baseada no princípio do laissez-faire, do laissez-passer, né? Onde, para esses caras, o Estado não tinha que intervir na economia. No mesmo século XVIII, um outro economista chamado Adam Smith, ele vai pelo mesmo caminho, falando que o que rege a economia é a lei de oferta e procura. Ó, outro conceito que você já ouviu falar em algum momento da tua vida, a lei de oferta e procura. De repente você nem sabe muito como ele funciona, mas é simples pra caramba. Como é que funciona a lei de oferta e procura? Para Adam Smith, os preços de mercadorias e valores de salário são determinados pela lei de oferta e procura. O que é isso na prática? Quando muitas pessoas querem comprar um mesmo produto, consomem uma determinada marca, a tendência desse preço é subir, né? Porque as pessoas estão comprando, a demanda é muito grande, o preço da mercadoria tende a subir. Quando esse mesmo grupo começa a rejeitar esse produto, não compra mais essa marca, a tendência é o preço cair. Como é que você visualiza isso no teu cotidiano? Né? É o off, é o sale, é a liquidação, é o deu a louca no patrão. Quando o produto está encalhado, o que os lojistas tendem a fazer? Criar promoções, tentar te atrair com descontos para você comprar aquela mercadoria que está encalhada. O mesmo princípio se aplica à questão do salário. Por que em determinadas profissões o salário é muito alto, em outras o salário é baixo? No geral, tem a ver com a quantidade de profissionais. Mão de obra qualificada, por exemplo, muito qualificada, ela tende a ser melhor remunerada. Mão de obra em grande quantidade e pouco qualificada, o salário vai reduzir. Então, a busca hoje que as pessoas fazem em torno de uma qualificação profissional, é claro, para se manter no mercado, entrar no mercado e ter uma remuneração mais alta. Então, para Adam Smith, esse princípio é visto lá no século XVIII. Então, para ele, preços de mercadorias subindo ou descendo, valores de salário, a mesma coisa, subindo ou descendo, tem a ver com a lei de oferta e procura. Outra coisa que ele utilizava para justificar o liberalismo econômico, ele entendia que o monopólio, no modelo mercantilista, era ruim para o desenvolvimento das atividades econômicas e para o avanço tecnológico. Ah, mas por quê? Porque o mercantilismo ele trabalhava com monopólios. Determinados grupos tinham o privilégio de produzir ou vender alguma coisa. Se você tem esse direito exclusivo de vender e produzir alguma coisa, você vai se preocupar com produtos de melhor qualidade? Provavelmente não. Você vai se preocupar em oferecer novos modelos ou até um preço melhor? Também não. A concepção do Adam Smith, então, a concorrência, a livre concorrência, o livre mercado gerava melhoria na qualidade da produção. Você vai pensar máquinas e equipamentos que produzam mais e melhor, e a concorrência ela geraria essa disputa de mercado, uma tendência de preços, né, melhores. É claro que o Adam Smith ele não está pensando na carteirização, na formação de trustes, nessas mumunhas, né, do próprio sistema em si. Mas, de qualquer maneira, quando ele defende, né, essa livre concorrência, ele está pensando dessa maneira. Ele está pensando que a livre concorrência, além da oferta de um melhor produto, vai gerar desenvolvimento tecnológico. Outra coisa associada ao iluminismo que é importante você saber é o enciclopedismo. O iluminismo, à sua época, é um movimento radical e as ideias são revolucionárias. Automaticamente, então, você não vai ter programa de Estado apoiando, incentivando a discussão iluminista, porque os iluministas batem de frente com a nobreza e principalmente com o absolutismo. Então, se eu sou iluminista no século XVIII, como é que eu vou divulgar minhas ideias? Publicando livros,
Aí entra a questão das enciclopédias. As enciclopédias foram livros publicados por 2 matemáticos franceses, organizados, na verdade, né? Por Diderot e por D'Alembert. Esses 2 matemáticos são responsáveis por recolher trabalhos de física, matemática, filosofia e publicar nesses livros, que era a forma, né, de que os iluministas tinham para divulgar suas ideias. Essa tradição ela acabou atravessando séculos, né? Todo mundo geralmente tem em casa uma coleção de livros, enciclopédias, que a tua mãe compra, o teu pai compra, exatamente para te ajudar nos trabalhos de casa ou no estudo de vestibular. De onde vem a enciclopédia? Vem exatamente do iluminismo. Bom, e para finalizar esse bate-papo sobre o iluminismo, você tem que lembrar então que o iluminismo ele foi importante, né, para a independência dos Estados Unidos, a Carta de Independência, a Guerra de Independência norte-americana, o surgimento do país Estados Unidos, tem muito a ver com os princípios iluministas. Quando você pega a Carta de Declaração, ela é toda baseada nos princípios do iluminismo, nas ideias do John Locke. A Revolução Francesa ela é iluminismo basicamente do começo ao fim. Queda da Bastilha, Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, né, Constituição Civil do Clero, coisas que a gente vai ver em outras aulas, falando sobre a Revolução Francesa. Você tem que lembrar agora que ela toda é baseada no iluminismo. Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, movimentos que aconteceram aqui no Brasil e que contestavam a autoridade colonial portuguesa, também foram baseados no iluminismo. A independência da América Latina, além da independência da América do Norte, Estados Unidos, tudo baseado no iluminismo. As leis hoje, né, as constituições dos estados democráticos, né, o direito como um todo, ele bebe muito, né, dos princípios iluministas, como eu falei antes, ó, de liberdade e de igualdade. Bom, essa aulinha de iluminismo termina por aqui. Sei que, né, te ajudou pra caramba. Curte aí, dá um like, né, assina o canal e a gente está junto para as próximas aulas. Meu nome é Edson Alves, sou professor de História, né, e a gente está aqui no programa Que História é Essa?